Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Oi, Estou gente. de novo aqui. Paz do Senhor. Eu sou o Paulo. E eu sou a Camila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui. Estamos cheios de inovações, né? Mas, na verdade, nós vamos começar um quadro sobre responder perguntas sobre a vida cristã. Vocês que nos seguem, aproveite o momento e já comecem a nos seguir aí no Instagram. Exatamente. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre relacionamento cristão. Nós decidimos fazer esse vídeo porque pessoas entraram em contato conosco pedindo conselhos, né, meu amor? Exatamente. E então nós decidimos falando, cara, a gente precisa passar aquilo que Deus nos entregou. Então a gente vai começar aqui lendo algumas perguntas, né? Exatamente. Gente, é muito gratificante nós termos esse momento, porque assim, o casamento, quando ele começa na sua essência, é muito bacana. E uma coisa que eu vou falar pra vocês a partir de agora é que nós não vamos entrar em detalhes de casamento. Exato. Nós entraremos em detalhes de relacionamento. Tá? Até o casamento a gente pode entrar ali. Então noivado até a Isso. primeira semana ali. Mas fora disso, eu não vou falar sobre anos de casamento, porque isso também nós não temos. A gente pode falar o que a Bíblia fala a respeito sobre casamento, como por exemplo em 1 Coríntios 7, se eu não me engano. Mas em relação à vida de casados, nós ainda não podemos falar, porque nós vamos fazer um ano ainda de casado, gente. Exatamente. Entendeu? Então vamos lá, vamos começando a responder algumas perguntas, tá bom? Vamos... Ah, meu amor, não, peraí. Vamos. Você esqueceu. Você não sabe o que você esqueceu, né? Eu pedi pra se inscrever no canal. Gente, é verdade. Bem lembrado. Se inscreve aí no canal. Não deixe de comentar, porque é muito bom isso pra gente, porque a gente consegue responder vocês da forma que vocês quiserem também, tá bom? Não deixe de se inscrever. Já deixa um like aí também se você gosta desse tipo de vídeo. Coloque nos comentários um vídeo que você quer que a gente traga, seja de responder outras perguntas também. Nós estamos aqui para servir a Deus e para responder perguntinha de vocês também, tá bom? Exatamente. Gente, eu vou começar lendo aqui a primeira pergunta, que foi da Kathleen Juliane. E ela perguntou assim, meu amor: como vocês souberam da aprovação de Deus para o casamento e namorado? Vocês são uns fofos. Obrigada, Kathleen. Obrigado. Um beijo pra você, viu? Gente, primeiro, o início de tudo eu vou começar respondendo que para você casar, para você ter um relacionamento, o que parte de tudo é a essência, né? O compromisso que a pessoa tem com Deus. E eu sempre falo para as pessoas isso. Antes de você ter um relacionamento com alguém, tenha um relacionamento com Deus. Exato. Porque isso é a parte de toda a essência. Exato. Entendeu? É muito fácil você querer ter um relacionamento com pessoas que não sirvam a Deus. Porque acontece de haver sentimentos, mas assim, a gente está falando de relacionamento cristão. Um cristão, na sua essência, não pode casar com um não cristão. Exato, gente. Porque isso fere os princípios do Evangelho. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre um relacionamento, sobre sexo antes do casamento, sobre o cônjuge que conhece outra pessoa e há um casamento fora do Evangelho, aí parte de todo o princípio cristão. Exato. A primeira coisa que você tem que analisar é realmente o que o Paulo falou. Você precisa ver a intimidade que essa pessoa tem com Jesus. E é uma intimidade verdadeira, né? O que significa? Honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar aos pais também é muito importante. A educação é o princípio de tudo. A educação, como que essa pessoa te trata, como que ela fala com você. Essa pessoa ela é paciente realmente com você. Porque é muito fácil você conhecer a pessoa de vista, porém o conhecer mesmo passa depois que a pessoa tem um relacionamento. Entendeu? Exatamente. Porque é muito... Vem a questão da paixão, né? Que você fica impressionado, é tudo bonito, você pensa que é tudo flores, mas não é. A paixão é tudo exterior, né? É algo que... Lógico que a paixão tem que ter em todo o casamento. Em relacionamento em geral, né? Em todo o relacionamento. Porque se não tiver, aí também não fica muito legal. Exato. Né? Então, antes de ter algo entre uma pessoa e outra, tem que ter, primeiro, a sua intimidade com Deus. Porque a sua intimidade com Deus é princípio. Antes de você ter uma intimidade com alguém. Porque se uma pessoa desonra o seu corpo,
você sabe que nunca aconteceria isso com uma pessoa que realmente servia a Deus de verdade. Exato. Porque Deus, ele não força ninguém a nada. Entendeu? Se alguém está te forçando alguma coisa, isso também não parte de Deus. Tem outra coisa também, gente, que nem eu falei, né? A questão de como a pessoa trata os pais e também a respeito do propósito de vocês. Por exemplo, o que vocês têm vontade, assim, de fazer? Porque o namoro é a fase ali do conhecimento para o noivado. A gente tem que encarar os fatos de que o namoro cristão, ele só existe por conta do casamento, que é o foco principal de tudo, né? A família é algo que Deus estabeleceu. Então, namoro não é fase de pegação, não é fase de você ficar beijando. Não, é fase de você conhecer. Porque aí você fica só beijando, aí você vai conhecendo o casamento. Se você conhecendo o casamento, vai quebrar a cara, entendeu? Então, assim, o namoro é fase de você conhecer a pessoa, saber os propósitos de vocês, o que vocês querem pro futuro de vocês, como que Deus se encaixa no relacionamento de vocês, porque ele sempre tem que ser a prioridade do relacionamento de vocês. Agora, o fator principal da pergunta, né? Como é que a pessoa sabe que Deus, ele confirma o relacionamento? Antes de a pessoa ter a confirmação de Deus para o relacionamento, tem todos esses fatores que eu falei. Mas a confirmação de Deus veio mesmo, ela vem a partir do momento que seu coração sente paz. É verdade. Que o seu coração não tem dúvida a ponto de não aceitar a pessoa, sabe? Porque assim, se você ouve a voz do Espírito, você entende o que é do Espírito. Se você ouve a voz da carne, você vai só pro lado da carne. Exatamente. E eu já vi relacionamentos se frustrarem por causa disso. Porque a pessoa é bonita, a pessoa tem certas coisas, e eu vou por causa da beleza, eu vou por causa da que a pessoa tem, eu vou porque a pessoa é engraçada, e não esquece dos princípios, esquece da forma que ela fala com os pais, da forma que ela é dentro de casa, da forma que ela é com as pessoas na rua, da forma que ela é com as pessoas mais velhas. Parte de tudo isso. Exato, gente. A maior confirmação que você tem da parte de Deus é você saber o propósito de vocês e também como que essa pessoa ela realmente é. Ó, esses comentários agora aqui, eu vou ler essas perguntas, são de uma menina chamada Emily Mello. E todas essas a gente decidiu responder porque... Engraçado que é Melo, né? É Mello, nosso sobrenome, né? Da nossa família. Então a gente decidiu responder porque são perguntas, eu acredito que muitas pessoas têm curiosidade. O que a Bíblia diz sobre ficar? É pecado? E aí, meu amor, o que você acha? Você já viu aquele meme lá do eu fico, tu fica, Jesus volta, nós ficamos? Gente, ficar é pecado. É pecado. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com alguém que não parte da parte de Deus, que é aquilo que é só pra diversão, tá errado. Exato. Entendeu? A pessoa quer ter diversão antes do casamento, aí já não bate. Não, primeiro que ficar, né, a pessoa não quer nem ter um relacionamento com não você. Quer ter um compromisso. Entendeu? Por que ficar? Por que não namorar? Por que, tipo, não noivar? Entendeu? E antes do noivado, antes de um casamento, antes do namoro, gente, pelo amor de Deus, ó. Entenda uma coisa. Pelo amor de Deus. Você tem que entender se a pessoa quer um relacionamento sério. Exatamente. Ai, meu amor. Casamento, gente. Por exemplo, se a pessoa não tá namorando com você pra querer casar com você, essa pessoa não é pra você. Exatamente, gente. Mas não tem dúvida. Isso aí, você não precisa nem da confirmação de Deus se a pessoa entrou no relacionamento. Quer dizer, relacionamento. Só quer ficar com você pra te dar uns beijinhos. E quando você fala de casamento, a pessoa tá correndo. Minha filha foge que é laço. Ou meu filho, né? Porque, né? Não tem Exatamente. dos dois lados. Uma coisa muito legal, assim, quando eu conheci o pai da Camila, né, meu sogro, a primeira vez que eu falei com ele foi por telefone. E ele me fez uma pergunta. Quais são os seus interesses? As suas intenções. As suas intenções com a Camila. E eu falei pra ele, eu nunca vou namorar com ninguém se não for pra ter um casamento na frente. Exatamente. Se for pra namorar pra não casar, eu nem namoro. Aí já ganhou o coração do sogrão. Porque eu sempre tive isso comigo. Pode demorar? Pode, gente. E isso acontece. Mas
é você estar firmado no propósito. É aquilo que você realmente quer, o que Deus quer pra sua vida também. E só, pra não ficar só nas nossas palavras, eu peguei um versículo aqui. E o que se enquadra na questão de ficar é a parte da lascívia, gente. Primeiro eu vou falar pra vocês o que significa lascívia, que significa propensão para luxúria, sensualidade exagerada e lubricidade. E também eu queria falar pra vocês a respeito do que Gálatas e Coríntios falam a respeito disso, tá? Primeira coisa, 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E também a parte de Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, e por aí vai. O que acontece? A Bíblia fala que quem é do Espírito se inclina para as coisas que são do Espírito. Exatamente. E quem é da carne se inclina para as coisas que são da carne. Então a primeira coisa que você tem que falar assim, cara, o que significa ficar com alguém? Primeiro, é você não ter compromisso com a pessoa. É a pessoa não querer compromisso com você. É a pessoa, como pode dizer, desonrando o templo do Espírito Santo de Deus. Porque como a gente falou aqui, namoro não é só pra você ficar dando beijinho. Não tem esse negócio de pegação, gente. Namoro cristão, não tem isso. Mas namoro é fase de conhecimento. É você entender. Uma coisa muito interessante, eu e a Camila, ela nunca foi na minha casa. Assim, ela foi quando meu sogro foi. Nunca fui sozinha lá. Ela nunca foi sozinha na minha casa e nunca foi quando eu tava sozinho. Por quê? A gente sabe que a carne é muito fraca. Ainda mais casal jovem de namorados é muito difícil, tá? E isso sempre passou do nosso princípio. Exato. Entendeu? Antes de eu querer magoar o Espírito Santo, antes de querer magoar ela, eu pensava em magoar o Espírito Santo. E isso Exato, gente. É isso que vocês têm que pensar, que o maior bem existe dentro de vocês. Então comece a se valorizar, não permita que essas coisas aconteçam. Se pessoas vierem assim com esse assunto, foge que é laço, realmente. Exatamente. Isso aí não é da parte de Deus. Orar para namorar, certo ou errado? O que tu acha? Gente, certo. A oração para um namoro já vem partindo do princípio, né? Antes de ter o relacionamento com alguém, ter o relacionamento com Deus. Para Deus, ele primeiro está a par da sua vida, está a par da situação. Porque não é que Deus não sabe o que está acontecendo, Deus sabe de tudo. Mas Ele quer que você Mas Ele fale. quer que você fale, Ele Exato. quer um relacionamento contigo. Então, sempre vai partir disso. Mas não adianta você orar para um relacionamento onde a pessoa é totalmente torta. Não adianta. A pessoa que tem que estar com você tem que seguir os princípios com você. Exato. Porque se você ora para uma pessoa assim, você pode acabar se magoando, se entristecendo. Gente, essa questão de, por exemplo, a pessoa orar para namorar, eu acho correta ela pedir a Deus, porque foi a oração que eu fiz antes de começar a namorar. Eu falei para Deus que eu gostaria de ter alguém. Nisso eu já era maior de idade, né? Eu ainda não era totalmente madura, mas eu orei a Deus e eu falei do jeito que eu queria. A primeira coisa que eu falei é assim: uma pessoa que te honre como eu te honro, uma pessoa que prega a palavra, assim como eu prego a palavra. Então aí Deus foi entendendo. E essa mesma oração eu fiz. Eu falei assim, eu quero uma pessoa que me ame como eu vou amá-la, que ama o Senhor primeiro, antes do que me ame, que tenha um relacionamento contigo como eu tenho contigo. E eu não quero perder a minha intimidade contigo. Eu quero que as pessoas também tenham intimidade. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar, meu amor. Você tem que entender qual que é o propósito da sua oração em relação a isso, né? É só pra você ter alguém do seu lado? Tipo assim, andar de mãozinha dada, ir nos lugares? Não, gente. Não é isso. Deus, ele constituiu famílias. Casamento é bênção do Senhor. Então, isso tem que ser o propósito principal dessa oração. É você orar pra casar. Não para namorar. Entendeu? E uma coisa também, gente, que eu queria falar aqui também, pra não ficar só nas nossas palavras, é o que diz em Gênesis 24, do 12 ao 15. Então orou, no caso, o servo orou a Deus, né? Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água.
concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Então, sim, gente, Deus confirma também através da oração, porque o servo de Abraão estava orando. Antes de terminar de orar, apareceu Rebeca e aconteceu tudo aquilo que ele pediu. A gente vê dois tipos de coisa, né? Por exemplo, Deus vai mostrar a pessoa que você vai se relacionar. A questão é meio polêmico. Porque difícil. assim, pelo o que disse a Bíblia e aconteceu, o que Deus mostrou. Deus mostrou. Mas Deus vai mostrar pra você? É por isso que é importante você ter um relacionamento com Deus. É importante você ter intimidade com Jesus. Porque com a gente foi assim. A gente orou pedindo para que Deus pudesse confirmar, abençoar, para que desse tudo certo. Nós aí tivemos sonhos e nós sentimos que o Espírito Santo estava falando conosco. É uma intimidade que você tem que ter com Deus, gente. Então, mas como é que eu sei que Deus está falando comigo? Cara, a partir da sua intimidade com Jesus, o Espírito Santo vai colocar certeza no seu coração de que é Ele que está falando com você. Exatamente. Por exemplo, Deus une casais. Deus une propósitos. Exatamente. O propósito com a Camila foi o que nos uniu. Deus não falou, desceu do céu e falou assim, aquela menina é pra você. Não, de forma nenhuma. O que aconteceu foi que eu me aproximei, eu gostei, me apaixonei. Até hoje, graças a Deus. Pedi orientação a Deus e também pedi orientação dos meus pastores. E outra coisa, gente, a gente vai continuando nas perguntas para o vídeo não ficar muito longo. Eu achei muito interessante essa pergunta também da Emily. E ela falou assim, quero ter filhos, mas meu namorado não. A Bíblia fala sobre isso? O que faço? Gente... E a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Sobre o jugo desigual. Faz parte, porque assim, se a pessoa não tem o mesmo pensamento, se a pessoa não leva consigo as mesmas ideologias e que não acredita nas mesmas coisas, já parte daí. Porque assim, como você vai entrar num relacionamento onde o seu maior sonho é ser mãe? Já pensou? Mas o cara não quer. Não quer ser pai. Não quero ser pai e vai ser assim, não. Gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Se a pessoa não quer, parte pra outra. Julgo desigual, gente, não é somente você estar com uma pessoa que é descrente, mas é você estar desunida do propósito. A gente já gravou um vídeo, inclusive, sobre julgo desigual. Vou colocar aqui nos cards para vocês. E também queria ler esse versículo a respeito do que são os filhos na vida de um casal. Tá em Salmos 27, do 3 ao 5, e diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Gente, então aqui tá falando claramente que os filhos são herança do Senhor. Deus. Entendeu? É como Deus ele falou, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, se a pessoa que você não quer ter filhos e você quer ter, cara, não é uma coisa que, tipo assim, você tem que casar pra descobrir se a pessoa vai querer. Exatamente. Aí você casa ver. e quebra a cara, porque a pessoa, o meu maior sonho não foi realizado. Aí você vai ficar frustrado. Você não vai querer ficar com mais ninguém. Vai culpar Deus. Tem muita coisa que acontece. A pessoa era assim comigo, todo mundo vai ser. Não é dessa forma. Tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com jeito diferente. Porque assim, se a pessoa não quer ter filho, procura uma pessoa que não queira ter filho. Se a pessoa quer ter filho, procura uma pessoa que queira ter filho. Porque senão parte da desigualdade. Exato. E, gente, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é da Emily também. Tempo certo para casar após iniciar o namoro. Exemplo, 6 meses após namoro, já dá pra conhecer o futuro? Lógico que não. Vamos lá, gente. A gente não concorda que tenha que ficar pouco tempo e nem muito tempo. Exatamente. A gente concorda o seguinte: 6 meses, conhecer uma pessoa... É muito pouco? É pouco, né? Muito pouco. 1 ano, conhecer a pessoa? Marrom. Marrom. Agora, tipo assim, 1 ano e meio,
Se você for contar do início do namoro até o casamento, 1 ano e meio é bastante coisa. É assim, tem coisas que a gente só descobre depois que casa. E a gente só descobre que a gente ia ter estrutura pra fazer, por exemplo, tem coisa que eu falei pra ela, se a gente tivesse no início. Por exemplo, se a gente fosse casar com 8 meses, a gente não ia dar certo. Gente, a gente não ia. Por quê? O que acontece? Nós demoramos para casar, mas eu não acredito que demorou. Acredito que foi o tempo certo do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Antes de nós casarmos, nós precisávamos amadurecer, né? Amadurecimento não é só questão de idade. Mas também tem que ter idade, né? Pra namorar, né? Porque tem que casar. Mas nós precisávamos amadurecer e casamento se trata de maturidade. Se as pessoas que estão namorando ainda têm comportamento infantil, não estão prontas para casar. Então é como a gente falou, né? A gente tem que sempre estar procurando crescer na graça e no conhecimento. E eu acredito que 6 meses é pouco para uma pessoa conhecer a outra para casar. Pensa assim, em 6 meses você vai conhecer a pessoa que vai acordar com você? Por exemplo, se você quer, aí é um problema seu. Eu não tô falando que é errado, entendeu? Não é errado. Assim, no meu conceito, na minha opinião, como a gente tem uma experiência com isso, a gente sabe que com 6 meses eu não conhecia a metade. Em relacionamento que você dura 4 anos, vai casar também não dá certo. É muito relativo. Mas, a gente está falando sobre o nosso... o que aconteceu com a gente. Por exemplo, eu vejo pastores que estão aí, que casaram cedo, começaram a namorar, noivar, e casaram cedo. Como eu vejo pessoas também que demoraram de casar. Exato. Mas, sobre o casamento, estou apaixonado, vou casar. Gente, você quebra a cara. Exato. Você tem que pensar assim, né? Tem gente que se finge de ovelha, mas é lobo. Você tem que pensar assim, primeiro, para você namorar, como a gente falou, precisa casar. Para casar você precisa ter estrutura, você precisa ter maturidade, você precisa ter a sua vida com Deus estruturada. Namoro é falta de conhecimento. Gente, a gente se conheceu o tempo suficiente para nós podermos casar, né? Aconteceram algumas coisas durante esse período, que depois nós tratamos em um outro vídeo. Lógico que a gente queria ter casado antes, mas as circunstâncias não deixou que a gente casasse. Exato, gente. E assim, o que acontece? Então, namoro é fácil de você conhecer. Assim, com 2 anos, o Paulo já me conhecia. E ele foi vendo também a questão do meu amadurecimento. Eu sou mais nova do que ele. Ele foi vendo a questão do meu amadurecimento. Eu fui vendo a questão do amadurecimento dele. E a gente orou a Deus. E foi a data que Deus nos concedeu para casar. Então a gente vai fazer 1 ano de casados agora. Por isso que a gente está falando assim, né? A pessoa tem que ter maturidade. Tem que ver se é realmente isso que a pessoa quer, né? E tem que se conhecer. Mas eu não tô falando que não dá certo, tá? Pode dar. Pode dar, a gente não sabe dos planos de Deus, entendeu? Tem pessoas que é diferente. Relativo, como eu falei. Cada pessoa é de um jeito, né? Namorar com uma pessoa que não é cristão, posso levar ele pra igreja e depois namorar? Não. Não. É mais fácil você se afastar do que você levar pra igreja. Exato. Não, ainda que a pessoa, ela vá pra igreja, porque você tá chamando, cara, com a certeza que você vai ter que essa pessoa tá indo pra igreja por causa de Deus. Porque tem gente que fala assim, eu tô gostando da pessoa e eu vou levar ela pra igreja. Eu vou começar a namorar com ela e vou levar ela pra igreja. Gente, tem situações que a pessoa é cristã, conhece a pessoa no mundo, a pessoa vai pra igreja, se converte e dá certo. Agora, tem caso que a pessoa, conheci a pessoa, tal, eu vou levar ele pra igreja, gostei dele, tô namorando, vou levar ele pra igreja. Tá errado. Assim, nós não recomendamos a questão do julgo desigual, até porque a palavra de Deus fala a respeito disso, que nós não podemos misturar luz com trevas, né? Não pode jorrar uma água doce e salgada da mesma fonte. Então, assim, gente... como você vai se relacionar com alguém que, ao mesmo tempo que fala eu te amo, tá amando as coisas do mundo? Do mundo. Olha aí, hein? Olha aí. Então, assim, como eu tava falando assim,
A questão de você namorar pra levar a pessoa pra igreja, gente, não. Isso a gente não recomenda, né? Mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito boa, né? Porque com certeza a pessoa pode conhecer a Cristo, mas você não sabe qual que é a intenção realmente dessa pessoa, você não sabe se essa pessoa tá indo pra igreja por causa de você, né? Não por causa de Jesus. Quando a pessoa conhece a Jesus é uma coisa totalmente diferente, né? Mas é muito melhor você já estar com uma pessoa que está no mesmo propósito que o seu, que está caminhando ali junto contigo, que tem os mesmos pensamentos que você e coloca Cristo como prioridade, do que você ficar arrebentando a cabeça, ficar sofrendo depois. É muito difícil, gente. Exatamente. Forçar algumas coisas, alguns pontos aí que é necessário ter, tá bom? Conhecer bem a pessoa antes de casar. Antes de namorar, conhecer melhor ainda. Entender o chamado da pessoa e não atrapalhar a pessoa no seu chamado. Se Deus me deu um ministério e me confiou uma missão, eu tenho que honrar com essa missão. Porque antes, eu lembro que eu falei, antes de eu ter um relacionamento com ela, eu tinha um relacionamento com Deus. Logicamente que a família vem em primeiro lugar quando fala na questão de igreja. Mas o ministério da pessoa, o seu cônjuge tem que entender. Também tem a questão de, eu já ouvi uma frase, eu não sei de quem é, mas que fala que é melhor você ter marcas nos seus joelhos do que marcas no seu coração. É isso, gente. Nós agradecemos por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou abrir mais caixinhas de perguntas para que vocês possam fazer perguntas e a gente possa responder nesse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para as pessoas que estão aí frustradas com o relacionamento, que estão precisando de um conselho de começar a namorar também. Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.